Vamos aplaudir aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Nós temos motivos para agradecer nessa manhã, aleluia. Deus é fiel e a sua misericórdia renova o nosso coração. Diga para quem está do teu lado, seja renovado nesse dia de bênçãos. Plante o seu melhor, querido, não perca essa oportunidade. Dê o seu melhor ao Senhor, Ele é fiel. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Somos gratos a Ti, Pai, por tudo que tens feito. Traga a sua memória nessa manhã, tudo que Ele fez, tudo que Ele vai fazer, Ele é fiel. Por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Nós te agradecemos, Deus. Oh, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço. Oh, nós te adoramos, eu te agradeço. Diga, eu te agradeço por me libertar, Deus, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Sobretudo, eu te agradeço, te agradeço. Pegue as suas mãos, diga mais uma vez a Ele: te agradeço por me libertar. Oh, aleluia. Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Aleluia! Vamos tomar a nossa Bíblia e vamos levantá-la bem alto, mais alto que você puder. Não importa onde sua Bíblia esteja, pode estar no iPad, no iPhone, até mesmo dentro do seu coração que ela deve estar. Vamos falar juntos? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus.
Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Pai, ao declararmos o poder da Tua palavra, que nesta manhã, Senhor, ela nos edifique, nos console, nos exorte, mas acima de tudo, Senhor, que ela seja o Teu poder, ó Pai, nos corações que ainda não tiveram um encontro contigo, para que possam tê-lo. Aqueles que estão longe, para que possam voltar aos Teus caminhos. Senhor, que nós possamos sair daqui, amando mais o Senhor, amando a Tua palavra, e buscando, Senhor, viver todo o Teu sonho para os nossos corações. Conceda ao pregador a Tua graça, Tua sabedoria, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém? Antes de assentar, olhe para o seu irmão e fale com ele: meu irmão, Deus vai falar comigo agora. Então, por favor, não me atrapalhe. Vamos assentar então. Nesta manhã eu quero falar com todos aquilo que você já sabe. Não existe nada novo nas Escrituras, mas existem momentos que temos que soprar a poeira para que aquela verdade que um dia já foi desfrutada de uma forma tão intensa, mas que a poeira do tempo ou circunstâncias fizeram com que você abandonasse ou deixasse de cumprir a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Eu quero falar hoje e também às 18 horas sobre esse tema, a intercessão. Vamos falar? Intercessão. Abra comigo em 1 Timóteo, capítulo 2, o versículo de número 1. 1 Timóteo, capítulo 2, 1 Timóteo, capítulo 2, o verso de número 1. Nós vamos começar hoje pela manhã e vamos concluir às 18 horas. Esse é um dos assuntos assim, mais importantes da Bíblia, a intercessão. Porque ela é a chave que move ou retém a mão de Deus. E o papel da intercessão é ressaltado em toda a Bíblia. E Paulo diz que esta é uma prática que deve ocupar sempre o primeiro lugar de importância na vida da igreja. Está escrito aqui, 1 Timóteo 2:1 diz: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens. Intercessão, vamos falar? Intercessão. O conceito de intercessão é tão simples, tão simples. Interceder significa, literalmente, mediar ou interpor-se. É colocar-se no lugar de outro e pleitear a sua causa. O intercessor é aquele que levanta as mãos para Deus e diz: Senhor, eu me coloco diante de Ti para lutar em favor desta pessoa. Eu me coloco diante de Ti para interceder por esta família. Senhor, eu me coloco diante de Ti para lutar em favor desta enfermidade que está enfermo. Senhor, eu me coloco diante de Ti, batalhando para que a Tua vitória venha sobre esse que está sendo derrotado. Senhor, eu estou disposto a apresentar a minha vida, a minha fé, a insistência como um argumento, Senhor, para que Tu possas realmente trazer o Teu favor e as expressões da Tua misericórdia. Intercessor é alguém que humilde, mas ousadamente compra. E eu quero falar com muita reverência isso, entre aspas, a briga com Deus em favor do seu semelhante. O intercessor
quando você ora por você mesmo, você está orando por você. Mas quando você está intercedendo, não é por você, é por outro. Quando você vê nas Escrituras a necessidade de intercessores, Deus é um ser tão grande, bom, maravilhoso, santo, justo. Mas Ele permite que os homens provem. Muitas vezes situações, não é necessidade de intercessão, é necessidade de intercessores. Deus permite que situações cheguem para a gente e que nós temos que ter uma resposta. Quando você espreme a Bíblia toda, você vai ver que Deus busca poucas coisas. Poucas coisas Deus busca. Deus busca adoradores e Deus busca intercessores. Deus busca. A palavra dele, quando você espreme a Bíblia, você vai ver exatamente essa realidade. O que Deus busca? Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E Deus busca quem? Intercessores. Deus busca intercessores. Mas o coração dele sofre por isso. Porque muitas vezes ele pode encontrar mais adoradores do que intercessores. Mas nós estamos vivendo um tempo como o pastor Gustavo estava aqui clamando, orando, chorando diante do Senhor, para que Deus realmente levante intercessores, homens e mulheres que possam se colocar na brecha em favor de outros, clamando, suplicando, dizendo: Senhor, vem, que haja a tua manifestação, que haja a tua bondade. Deus procura intercessores. E muitas vezes a resposta àquela situação e aquele momento que alguém esteja vivendo vai ser através de um intercessor. Abra comigo em Ezequiel capítulo 22. Deus é um Deus de amor, de misericórdia, de bondade, de fidelidade. Mas há duas passagens aqui no Antigo Testamento que revelam essa luta do coração de Deus. Em Ezequiel capítulo 22, a partir do versículo de número 23, a palavra do Senhor diz assim. Ezequiel capítulo 22, a partir do verso 23. Diz: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, diz-lhe, tu és terra que não está purificada e que não tem chuva no dia da indignação. Conspiração dos teus profetas há no meio dela. Como um leão que ruge, que arrebata a presa, assim eles devoram as almas, tesouros e coisas preciosas tomam, multiplicam as suas viúvas no meio delas. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo, e dos meus sábados escondem os olhos, e assim sou profanado no meio deles. Os seus príncipes no meio delas são como lobos que arrebatam a presa para derramarem o sangue, para destruir as almas e ganharem lucro desonesto. Os seus profetas lhe encobrem isso com cal e por visões falsas, predizendo mentiras e dizendo: assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tenha falado. Contra o povo da terra praticam extorsão, andam roubando, fazem violência ao aflito e ao necessitado, e ao estrangeiro oprimem sem razão. Que quadro tão horroroso! Agora olha o verso 30. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor dessa terra, para que eu a não destruísse, mas a ninguém achei. Por isso, eu derramei sobre eles a minha indignação. Com fogo do meu furor os consumi. Fiz cair-lhes sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor.
o verso 30. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor dessa terra para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Que texto tão terrível. Quando lemos o mesmo coração do Senhor, o mesmo sentimento dele, em Isaías capítulo 59. Isaías capítulo 59. Depois de termos ouvido essa declaração tão chocante, o Senhor buscou apenas fale comigo, apenas um homem que intercedesse por aquela gente. Como não encontrou, ele teve que trazer o duro juízo. Quando lemos Isaías 59, versículos de número 12 até 16, ele revela também o contexto de pecado do povo, de tal maneira que o errado era tratado como correto naqueles dias. Parece que as coisas não mudaram muito. E finaliza aqui dizendo assim no versículo 16. Vamos começar do 12. Isaías 59, 12. Porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades, como prevaricar ou mentir contra o Senhor, ou retirarmos-nos do nosso Deus, ou pregar opressão e rebeldia, ou conceber e proferir do coração palavras de falsidade, pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou não haver justiça. Agora olha o verso 16. Viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Queridos, esses relatos bíblicos podem nos mostrar assim de uma maneira tão clara como que o Senhor precisa de intercessores. Intercessores para abençoar as vidas. E como é tão frustrante Ele não encontrar intercessores nessas ocasiões. Pode fazer toda a diferença. Fala para o seu irmão, meu irmão, pode fazer toda a diferença. Viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se que não havia o quê? Um intercessor. Quando olhamos a vida de Jesus, o ministério de Jesus, a vida de oração de Jesus, nunca encontramos Jesus orando por Ele mesmo. Jesus não precisava orar para pedir ao Pai alguma coisa. Ele podia transformar pedras em pães se quisesse. Mas quando você caminha vendo a vida de Jesus, as orações dele eram orações de intercessão, de clamor, de lágrimas, de súplicas. Jesus foi e Jesus continua sendo o maior de todos os intercessores. Ele se apresentou diante do Pai, não apenas com argumentos, com orações e palavras, mas Jesus se apresentou com seu próprio sangue para aplacar a ira divina contra o pecado da humanidade, para experimentarmos hoje o quê? O amor do Senhor. Queridos, se não fosse o resultado das intercessões do Senhor, esse mundo há muito já teria desaparecido. E se eu estou vivo e se você está vivo, é resultado das intercessões do Senhor Jesus Cristo. Quando nós estudamos a vida terrena de Jesus, nós percebemos que ele exerceu seu ministério público tão dramático, onde abundou tanto na prática da intercessão, da oração,
Ele vivia intercedendo pela vida. Nós vemos ele assim, quando você lê em Lucas, capítulo 19, versículo 41, a intercessão dele, ele chorando por Jerusalém. Lucas 19, 41, ao momento que isso chega no nosso coração e que temos que tê-lo como nosso modelo. A palavra diz aqui em Lucas 19, 41, quando ia chegando, vendo a cidade, o que ele fez? Chorou. Vendo a cidade, ele chorou. Intercessão não significa apenas nossas palavras. A intercessão flui através de nossas lágrimas. Algo que você precisa guardar no coração, que nossos gemidos, nossas lágrimas, em momentos de intercessão, sem que você profira uma única palavra, Jesus viu e chorou. Lágrimas. O intercessor tem uma empatia tão grande. Não é apenas só dizer, Senhor, abençoe Belo Horizonte. Mas isso envolve muito mais do que uma declaração. Quando olhamos o próprio ministério do Senhor, de uma forma assim, tão grande, olhando para Jerusalém, sabia o que iria acontecer, e ele chora. Ninguém chora de uma forma, só artista que chora como artista. Mas o intercessor, ele chora, e as suas lágrimas se transformam nessa oração. Ao ponto da Escritura dizer, está escrito, que o Senhor recolhe as nossas lágrimas em um odre. Nossas lágrimas, elas não evaporam. Elas são recolhidas pelo Senhor, guardadas em um odre. Eu não sei como é isso, mas eu sei que essas orações sobem. Esta lágrima sua, as lágrimas, quando você ora por outros, orando por uma família que está sendo destroçada, orando por aquela pessoa que está enferma, numa situação assim, que só um milagre do Senhor, orando pela nossa terra. Quando olhamos o ministério do Senhor, Jesus, ele orava pelos seus discípulos. Há um momento aqui, em João capítulo 17. João 17, aquela oração que ele faz pelos seus discípulos. Mas ele ora no versículo 9, João 17, o verso 9, ele diz assim, é por eles que eu rogo, é por eles que eu rogo. Jesus não orava por ele, o intercessor não ora por ele está ali intercedendo por outro. E ele diz, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. No versículo 15, Jesus ora intercedendo, dizendo assim, não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. O verso 17, Jesus ora dizendo, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Voltando para Lucas 22, encontramos Jesus orando, Lucas 22, verso 31 e 32, Jesus ora por Simão, dizendo, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece a teus irmãos. A intercessão do Senhor, o ápice dela, se pudermos falar assim, aconteceu exatamente ali na cruz, quando ele literalmente oferecia sua vida para o resgate dos homens. Mas, quando você vê o Senhor ali na cruz, suas palavras, ele dizendo assim, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Mesmo aquela fúria toda em torno da cruz, Jesus não deixou um instante sequer
de interceder, de se interpor dizendo: Pai, perdoa-lhes. Ali estava o corpo dele, totalmente dilacerado, mas o seu coração, suas palavras, continuavam no cumprindo o ministério. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. O ministério de intercessão do Senhor, quando você lê em Hebreus capítulo 7. Hebreus capítulo 7. O que Jesus hoje, se você puder falar assim, o que Jesus está fazendo no céu hoje? Ele está fazendo o que está escrito aqui. Hebreus capítulo 7, o verso 25. Diz assim: por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O que Jesus está fazendo agora? Quando você tem esse nível de entendimento, que não existe um momento sequer na sua vida, em qualquer circunstância, que o Senhor Jesus não esteja cumprindo o que está escrito aqui. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Volte um pouquinho, Hebreus capítulo 4, o versículo de número 15. Jesus cumpre o papel de sumo sacerdote, e está escrito em Hebreus 4,15, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se. A compaixão dele, nós não conseguimos descrever em palavras. Mas nós podemos experimentar a compaixão dele a cada momento da nossa vida. É a compaixão dele. A palavra diz que são as misericórdias do Senhor que se renovam cada manhã em nossas vidas. E são as misericórdias do Senhor a causa de nós não sermos consumidos. E como que as misericórdias do Senhor se expressam? Através da intercessão do Senhor. Quando lemos em Isaías capítulo 53, o versículo de número 12, falando profeticamente, Isaías anunciou o ministério de intercessão do Senhor Jesus. Quando lemos aqui o capítulo 53 de Isaías, 700 anos antes da morte do Senhor, essas expressões que estão aqui mostram de uma forma tão clara o perfil de intercessor. Ele envolve a sua alma, seu pensamento, suas emoções nesse ministério. Está aqui, 53 de Isaías, o versículo 12 diz: por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e o quê? Pelos transgressores, o quê? Intercedeu. Meus queridos, com Jesus, nós aprendemos tantas verdades assim tão importantes para a nossa vida sobre a intercessão. Jesus, ele é o nosso modelo em todas as coisas. Nós não temos outro referencial a não ser ele. E o apóstolo Paulo dizia assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, para que isso pudesse ser replicado e chegar a cada um de nós. No que diz respeito à oração intercessória, Jesus nos apresenta vários princípios. Primeiro, a intercessão requer
um envolvimento de coração. Jesus não se apresentava friamente diante de Deus, assim, de uma forma indiferente para rogar por outros. Não. Para ele, não se tratava de um exercício, ou uma burocracia religiosa, ou simplesmente um rito. A alma do Senhor estava nisto. Mas quando nós navegamos pelas páginas da Bíblia, nós o encontramos derramando lágrimas pelos que sofrem. Quando você vê em João capítulo 11, o versículo 35 e 36, diz assim: Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Olha só, eram tantas lágrimas. Aqui diz o texto assim: Jesus chorou. Mas a multidão que estava ali em volta era exatamente pela morte de Lázaro. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Não foram simplesmente lágrimas silenciosas que desceram pela face do Senhor. Foi alguma coisa tão grande, ao ponto deles dizerem: vede quanto ele o amava. Em Marcos capítulo 8, versículo 2, a compaixão dele pelas multidões. Ele diz: tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer. Essa palavra aqui, compaixão, 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 compaixão. Vamos falar? Compaixão. O que move o coração do intercessor é a compaixão. Compaixão. A nossa fé, tem gente que tem a pele assim muito grossa, então não dói. Mas no Senhor Jesus, a pele era tão fina que qualquer coisa importava para ele. Não existe nada na sua vida que não seja importante também para ele. Ao ponto dele falar até que ele sabe quantos fios de cabelo nós temos. Não existe nada. Quando você se vê como Deus te vê, e se eu estou vivo, se você está vivo, não é porque somos tão fortes, ou isso e aquilo. Continua sendo por causa das intercessões de Jesus a meu favor. A intercessão dele em seu favor. Quando olhamos a vida do Senhor, a intercessão profunda exige uma sensibilidade à voz do Senhor. Sabe por quê? Nós precisamos ter esse sentimento assim, tão pronto, tão aberto. Em Lucas capítulo 22, vamos ler de novo. Lucas capítulo 22, verso de número 31 e 32. A cada momento, esses princípios chegam ao nosso coração. Lucas 22, 31 e 32. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Note que Jesus aqui havia recebido uma revelação do Pai, pelo Espírito. Ele sabia o que estava por acontecer, e previamente já tinha orado por Pedro. Essa qualidade é muito importante na vida de um intercessor. Ele precisa estar em sintonia com o Senhor, sensível aos comandos do céu e ao peso que o Espírito Santo traz ao seu coração. Muitas vezes, você olha para um irmão e vê um peso na sua vida. Você fica meio incomodado com ele. Não é porque é isso, é aquilo outro. É o próprio Espírito Santo que move você para assumir essa posição. Muitas vezes, você vai orar antes que
que um fato terrível viesse a acontecer com aquela família, com aquela pessoa. Através da sua intercessão, você pode impedir tragédias. Através da intercessão, você consegue abençoar pessoas de uma forma tão grande. O nosso chamado, quando você lê a Bíblia, Deus busca adoradores, mas Deus busca intercessores. Mas a intercessão, uma das coisas tão interessantes, é que a intercessão não leva em conta o mérito do seu objeto. O que significa isso, queridos? Vamos ler aqui Lucas 23, o verso número 34. Da cruz do Calvário, no ápice mesmo do sofrimento e humilhação, Jesus faz aquela oração em favor daqueles que estavam matando, dizendo: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Isso revela um coração movido pelo amor, que não leva em conta algum mérito do objeto da intercessão, mas busca argumentos para atrair a bênção de Deus. Ali na cruz, banhado pelo seu próprio sangue, Jesus exerce o ministério sacerdotal, clamando ao Pai perdão de um povo, para um povo tão rebelde. A intercessão não leva em conta o mérito do objeto. Eles estavam ali matando o Senhor, mas a intercessão do Senhor foi esse: Pai, perdoa-lhes. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. A intercessão deve ser um estilo de vida, irmãos. Na carta aos Hebreus, nós lemos aqui no capítulo 2, o verso 17. Nos apresenta Jesus como nosso sumo sacerdote. Hebreus 2, o verso 17 diz assim: Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. O sacerdote é aquele que permanece diante do Pai, em intercessão por nós, os que cremos. Queridos, isso é muito significativo, porque todos nós somos sacerdotes. O sacerdote é aquele que oferecia a oferta diante do Pai. Mas quando lemos lá em 1 Pedro 2,9, nós temos que entender e deixar o nosso coração guardar essa verdade de uma forma tão forte. 1 Pedro 2,9 diz: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Bata no seu peito e diga: eu sou sacerdote. Diga: eu sou sacerdote. Eu sou sacerdote. O sacerdote era aquele que estava diante de Deus oferecendo. Por isso diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Você é sacerdote? Na igreja cristã, não existe isso de um sacerdote. Todos nós somos sacerdotes. Algumas pessoas acham a oração daquele irmão é mais poderosa do que a oração. Não, querido. O poder da oração está no nome de Jesus. Algo que você tem que guardar no coração é que você é tão sacerdote como eu sou sacerdote. Pastor Gustavo é sacerdote, pastor André é sacerdote. Ah, são só os pastores? Não. Olha para o seu irmão e diga: meu irmão, eu sou sacerdote. Eu sou parte do sacerdócio real. É o que está escrito. Significa que nós temos a obrigação de trazer a verdade de Deus aos homens e levar a necessidade dos homens a Deus. Muitas vezes você acha que o seu papel é apenas trazer a verdade de Deus aos homens. É sim. Mas como sacerdotes, nós temos que levar
as necessidades dos homens a Deus. É por isso que já há alguns dias, lá no tabernáculo, estamos tendo a casa de oração. Está ali, 24 horas. Irmãos se revezando, orando, trazendo Deus, mas trazendo a necessidade e colocando dentro do coração do Senhor, dentro do coração do Pai. É tão diferente essa realidade. Sabe, algumas vezes a tristeza bate no coração do Senhor, como lemos em 1 Samuel, capítulo 12. 1 Samuel, capítulo 12, o verso de número 23. Nós somos sacerdócio real. Todos nós temos uma responsabilidade sacerdotal. Nós temos essa obrigação e não podemos nos omitir nunca de levar a necessidade das pessoas diante do Senhor. E essa é a função básica do sacerdote, ele vive para isso. Esse é seu estilo de vida, representar Deus diante do povo e representar o povo diante de Deus. Se ele não faz isso, está pecando, como diz aqui o profeta Samuel. 1 Samuel 12, 23 diz: quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e reto. No Velho Testamento, nem todo o povo era sacerdote. Mas na igreja, todos nós somos sacerdotes. E aqui é esse momento quando o profeta diz: quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor. Mas que tipo de pecado? Esse pecado é simplesmente que as pessoas dizem, não, diz, deixando de orar por vós. Querido, você é sacerdote. E quando você não cumpre o seu papel, o que está acontecendo é isso. Eu estou pecando. O que é o pecado? Errar o alvo, errar o propósito. Muita gente acha que o pecado é só aquele pecado cabeludo. Existe o pecado chamado de comissão que fazemos e o pecado de omissão, o que deixamos de fazer. Durante séculos, a igreja foi ensinada que o sacerdote era só o sacerdote profissional. Mas você é sacerdote, meu irmão. Eu oro para que isso entre dentro de você. Que você se veja como sacerdote. Muitas vezes tem pessoas que dizem, eu tenho que, para ser sacerdote, eu tenho que fechar minha empresa, eu tenho que abandonar meu emprego, eu tenho que fazer isso, filho. Você é sacerdote em todo lugar. O dia do Senhor é só domingo. Não fala que para nós todo dia é o dia do Senhor. E todo local é um lugar santo onde você pisa os seus pés. Quando você guarda isso no seu coração, como é tão diferente. E quanto a mim, longe de mim esteja pecar contra o Senhor, deixando de orar por vós, eu vos ensinarei o caminho bom e direito. Essa consciência era tão forte na vida de Jesus, que nós sempre vamos buscar encontrar Jesus fazendo o quê? Buscando um lugar de oração. É tão interessante que Jesus desaparecia, se puder falar assim, só para orar. Seu ministério tão cheio de tantos compromissos, e ali principalmente ao aproximar-se da cruz, ele teria tantos motivos, para preocupar-se com ele mesmo, mas ligasse aquele tempo tão precioso. Quando você lê João 17, todinho, é uma oração que Jesus Cristo faz, intercedendo por mim e por você. No início da fé cristã, em Atos capítulo 6, versículo 4, Atos capítulo 6, versículo 4, Atos 6, versículo 4,
Há um momento quando os apóstolos tomaram uma decisão dizendo assim: e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O que os apóstolos queriam era exatamente isso. Queria se dedicar à oração e ao ministério da palavra. Hoje nós vivemos situações assim, muito complicadas. Muito complicadas. Muitas vezes as pessoas me procuram até para reclamar do papel higiênico. E eu fico pensando, meu pai, mas são situações parecidas assim. Mas como que é o sonho? Vivemos realmente cada membro de Lagoinha, sendo sacerdote, você, se dedicando inteiramente a isso. E eu quero terminar falando de um intercessor, Abraão. Hoje à noite eu vou falar sobre os outros intercessores, Elias, Moisés, e eu creio que Deus vai falar muito com todos nós. Abra comigo em Gênesis capítulo 18. Gênesis 18, o verso 17. Gênesis 18, verso 17. Diz assim: disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer. Essas palavras expressam bem o tipo de relacionamento que havia entre Abraão e Deus. Quando Deus resolve trazer o juízo sobre Sodoma e Gomorra, destruindo aquela cidade por causa do pecado, parece, eu vou falar isso aqui entre aspas, parece que Deus tinha a obrigação de compartilhar essa decisão com seu amigo, Abraão. Que coisa linda! Em Tiago, capítulo 2, o verso de número 23, Tiago 2, 23 diz assim: se cumpriu a escritura a qual diz, ora Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça e foi chamado o quê? Ele foi chamado o quê? Amigo de Deus. Amigo de Deus. Agora, quando Deus vai trazer o juízo sobre aquelas duas cidades, Ele diz assim: disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que eu estou para fazer. Por quê? Eles eram o quê? Amigos. Faça assim, amigos. Ninguém é amigo sem relacionamento. Ninguém é amigo sem relacionamento. Ninguém é amigo sem relacionamento. A partir desse momento, desencadeia uma série de fatos, mostrando a ação do patriarca como um modelo de intercessor que nós temos que seguir. A intercessão é uma expressão de intimidade. Abra comigo em Gênesis 18. Gênesis 18. E nós vamos ler a partir do versículo 17. Gênesis 18. Diz assim: disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que estou para fazer. Disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que estou para fazer. Diz que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. Verso 22.
Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Verso 25. Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, que eu sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu: não a destruirei, se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu: não farei por amor dos 40. Insistiu: não se ire o Senhor, falarei ainda. E se houver porventura ali 30? Respondeu o Senhor: não farei se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20. Respondeu o Senhor: não destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar, Abraão retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. É tão interessante que quando nós olhamos aqui, percebemos algo que é bem no início. A intercessão é uma expressão de intimidade. É como se Abraão pudesse discutir o assunto com Deus. É nesse nível de ministério que devemos buscar para as nossas vidas. Pense bem. É mais fácil você suplicar por alguém diante de um amigo seu, ou fazer esse mesmo apelo diante de uma pessoa que você nem conhece. É muito mais fácil você pedir a uma pessoa que é o quê? Amigo seu, não é assim? Amigo seu. Sabe, quando nós nos aproximamos de um amigo, pedimos a ele um favor para outra pessoa, é uma atitude tão normal, tão natural. E quase sempre o amigo vai atender o nosso apelo, não é assim? Quantas pessoas me procuram dizendo: pastor, eu sou um amigo daquele. Sou um amigo. E ele fala o que ele quer e eu falo o que ele quer para o meu amigo. Agora, enquanto nós não olharmos para Deus também e vê-lo como amigo. O amigo é que você pode abrir o coração para ele. O amigo é esse que você pode rasgar o coração. Tiago diz: Abraão, amigo de Deus. Amigo. E o Senhor Deus também honrou a amizade, dizendo: eu não vou ocultar para o meu amigo o que estou para fazer. E revelou para Abraão: ó, eu vou destruir Sodoma. Vou acabar com Sodoma. Essas duas cidades, o cálice da indignação já está transbordando. Mas agora o amigo, no diálogo com o amigo, começa então a falar. A intercessão é responsabilidade para os nossos. Algo que você tem que guardar no coração. Esta é a verdade que aprendemos com o Pai da Fé. É a responsabilidade direta que temos para com algumas pessoas. Abraão tinha interesse na vida do seu sobrinho, da esposa do seu sobrinho, das suas filhas que estavam ali. Ló era como se fosse um filho emprestado para Abraão. Bagunçou a vida, estava lá naquele lugar de perdição, mas Abraão se sentia responsável espiritualmente pela vida de Ló. E interferiu diante do Senhor. Este é um aspecto muito importante. A vontade do Senhor, e nós lemos em 1 Timóteo 2:1, antes de tudo eu peço que use a prática de súplicas, intercessões, orações em favor de todos os homens. Em favor de todos, mas de todos. Mas nós temos aqueles chamados nossos. São os nossos parentes,
são os nossos amigos, são aqueles que fazem parte da nossa célula, da igreja. Nós temos que ter esse nível de entendimento. Uma das palavras assim, tão terríveis, bem no comecinho das Escrituras, quando lemos em Gênesis capítulo 4, o versículo de número 9. Gênesis 4, versículo 9. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? Caim dizendo, disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Não tem nada a ver com a vida dele é dele. Acaso sou eu tutor do meu irmão, sou guardador do meu irmão? A resposta de Caim foi completamente tão inadequada, tão terrível. Dizendo, não tem nada a ver com ele, a vida é dele. Nós precisamos, irmãos, assumir a responsabilidade de oração pela nossa família. Primeiro, na sua casa. A palavra diz: se alguém não cuida dos seus, é pior do que o infiel e negou a fé. Você tem que, a sua responsabilidade primeira é a sua casa. Você não vai dar descanso para você, enquanto você não puder falar: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Quando você lê no livro de Jó, no capítulo 1, Jó capítulo 1, o versículo de número 5. Olha como que Jó agia. Jó capítulo 1, verso 5. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Não é de vez em quando, não. Jó lhe clamava pela sua família, pela sua casa. Os discípulos de Jesus orou dizendo: guarda-os em teu nome, guarda-os em teu nome. A súplica, a intercessão é esse exercício de uma importunação e de ousadia. Fale comigo: importunação e ousadia. Por quê? Quando Deus revelou a Abraão a intenção de destruir Sodoma e Gomorra, ele começou um exercício assim de muita ousadia, de importunando ao Senhor. Em primeiro lugar, ele ousa questionar Deus, dizendo assim: destruirá o Senhor o justo com o ímpio? Longe de ti fazeres tal coisa, matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Olha só a intimidade o que leva. A intimidade aqui é tão maravilhosa. O relacionamento aqui de Abraão e o Senhor abre esse espaço. Abraão conhecia o caráter de Deus, sabia que ele considera o justo de uma maneira especial. Por isso, não é que faz Deus repensar, porque Deus já sabia de tudo. Mas agora ele toca o coração do Senhor. E começa agora uma batalha. Abraão começa a fazer o braço de Deus pender para o livramento de Ló, para a sua família, qualquer justo que houvesse naquela cidade. E ele começa a sua importunação dizendo: Senhor, se houver 50 justos, destruirá a cidade. E se houver 40, e 30, e 20, e 10, a cada resposta da parte de Deus, Abraão se tornava mais ousado. Ele diz: Senhor, ele diz: não se ire, Senhor, falarei somente mais desta vez. Ele mesmo chegou ao momento que ele viu: não se ire, Senhor, não se ire, não se ire, Senhor, farei somente mais desta vez. E chega o momento em que Abraão sente que chegou ao seu limite. A intercessão é decisiva, mas não é absoluta. Há coisas que não podemos impedir. E aquelas cidades teriam de ser destruídas de toda maneira. Mas Abraão estava certo de que por 10 justos ali, Deus não faria. Estava seguro de que pela sua importunação, havia despertado o coração do Senhor para ter misericórdia do seu sobrinho, da sua cidade. Mas o papel do intercessor estava cumprido.
E para terminar, eu quero que você fique em pé agora. A intercessão exige perseverança. Fale comigo, a intercessão exige perseverança. Há uma expressão tão interessante antes de Abraão começar esta briga com Deus pela casa do seu sobrinho. Diz a Bíblia assim: ele permaneceu na presença de Deus. Vamos falar? Ele permaneceu na presença dos Deus. Outra vez, ele permaneceu na presença do Deus. Aqui está algo que resume uma das exigências mais importantes nesse ministério: a perseverança em oração. Dê a mão, irmão, que está aí ao seu lado. Dê as mãos pelos corredores. Muitos pensam que simplesmente citar uma causa umas poucas vezes diante de Deus é suficiente. Muitos confundem superficialidade com fé. Não sabem que Deus se impressiona quando vê mais do que palavras na nossa boca. Ele quer nos ver profundamente envolvidos com a causa da nossa intercessão. Enquanto a dor do outro não doer dentro de mim, enquanto a lágrima do outro também não se igualar com as minhas lágrimas, eu não sei o que é intercessão. A dor do outro é como se estivesse sendo a nossa própria dor. Tudo que o Senhor deseja, e Ele deseja, e Ele busca adoradores, intercessores. E Ele disse: fiquei admirado que eu não achei intercessores, mas que o Senhor possa fazer de cada membro de Lagoinha um intercessor. Nós podemos mudar. Na Segunda Guerra Mundial, um homem chamado Rhys Howell, tem um livro dele aqui na livraria chamado O Intercessor. Segunda Guerra, quando você lê as intercessões daquele homem e o que acontecia no campo de batalha, era resultado das intercessões. Eu sou resultado de intercessões pela minha vida. Você é. Tudo que nós queremos é cumprir o propósito do Senhor. Hoje à noite, eu quero falar sobre esses homens de intercessão, às 18 horas. Mas agora eu quero que você levante bem alto a mão desse santo que está aí ao seu lado. E nós vamos orar cantando, preparando o nosso coração. Eu oro para que Deus possa fazer de cada membro de Lagoinha um intercessor. Que ele possa se admirar, não pelo fato de não ter achado intercessores, mas ter visto em cada membro de Lagoinha um intercessor. Faz de nós uma casa de oração para curar desta nação. Derrama em nossos corações um clamor. Declara e faz de nós atalaias sobre os muros, que não cessem de clamar diante de ti.
declara e faz de nós uma casa de oração para curar esta nação. Derrama em nossos corações um clamor. Coloque suas duas mãos sobre seu peito. Nós levantamos a Bíblia no início da reunião e declaramos: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Não faz. Abraão escolheu ser amigo de Deus. A intimidade com Deus é a chave na intercessão. Você não vai vê-lo só como Deus Todo-Poderoso, mas você vai poder dizer: meu amigo, meu amigo. E deixe seu coração experimentar tudo que de bom que Deus preparou para a sua vida. Mas nesse instante, com as mãos sobre seu coração, a maior intercessão que você pode fazer é se identificar com aqueles que ainda não conhecem a Jesus, para que possam vir a conhecê-lo. O destino eterno de uma vida depende da aceitação ou da rejeição de Jesus. Eu não conheço todos que estão aqui, ou daqueles que nos assistem pela TV agora, mas eu sei que o Senhor os conhece e os ama, e tem o melhor para a sua vida. Há um momento quando seus olhos são abertos para saber o quanto Deus te ama, ao ponto de Ele ter dado Jesus para morrer em seu lugar. Ou quem sabe você um dia andou nos caminhos dele e se afastou. Hoje é o dia da sua volta. Feche os seus olhos. Eu quero me identificar com você orando. E peço que toda a igreja ore comigo, se identificando, dizendo: Senhor Jesus, eu sei que Tu estás aqui e que o Senhor me ama. Tu conheces a minha vida. Tu sabes o quanto eu preciso de Ti.
do teu perdão, nesta hora, eu abro o meu coração. Eu reconheço que sou um pecador. Entra agora na minha vida. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, que um dia andei contigo, mas me desviei, agora eu volto na certeza do teu perdão. Continue com seus olhos fechados, toda a igreja orando. E eu quero fazer uma oração sozinho. Você não vai repetir essa oração agora. Você não vai repeti-la, mas eu quero orar por você. Por você que pela primeira vez orou dizendo: Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Ou você que estava afastado e volta para Ele hoje. Para que eu ore por você, eu peço um sinal. Que você levante uma das suas mãos no seu lugar. Sem constrangimento algum. Aquele ali que está com o neném no colo. Levante bem alto aquela bolota de rosa, amarela e... Levante bem alto a sua mão. Eu quero ver a sua mão erguida. Pode levantar. Levante bem alto. Você que entrega a sua vida hoje a Jesus. Você que se reconcilia com Ele. Isso, bem alto. Levante a sua mão. Agora eu vou fazer algo. Quando nós vamos cantar essa mesma música, eu vou pedir que todos vocês que levantaram as suas mãos, sem constrangimento, deixe o seu lugar e venha até aqui. Vou orar por vocês aqui. Pode descer lá da segunda galeria, da primeira, aqui do térreo. Pode vir. Deixe seu lugar e venha. Cada crente que está aqui, olhe para a pessoa que está ao seu lado. Comece a ser um intercessor. Esteja intercedendo, dizendo: Senhor, salve todos os que estão aqui nesta manhã. Comece a interceder, meu irmão. Comece a interceder. Você aprendeu sobre intercessão. Se coloque diante de Deus em favor dessas vidas. Deixe o seu lugar e venha. Deixe o seu lugar e venha. Esta é a hora de Deus para a sua vida. Esta é a hora de Deus para a sua vida. Esta é a hora de Deus para a sua vida. É a hora de Deus para você. Aonde você estiver nos assistindo agora, é o momento de você também falar: Jesus, entra na minha vida. Ele vai entrar, vai mudar a sua história. Você que andou nos caminhos dele, se afastou, é a hora da sua volta. Mas faça isso agora. Esse telefone que aparece, 3429-9550. Ligue agora. Queremos orar com você. Nos colocamos à disposição de Deus para abençoar a sua vida. Faça isso agora. Ele te ama e nós te amamos também. A nossa história, perdoa os pecados e sara as feridas. Igreja, estenda as mãos agora. Você que continua no seu lugar, sabendo que seu lugar não é aí, mas é aqui, pode vir. Você que hoje se entrega a Jesus, você que se reconcilia com Ele, essa é a hora de Deus para a sua vida. Esse é o momento do céu para você. Esse é o momento de Deus para a sua vida. Vocês que estão aqui ajoelhados, podem ficar em pé. Chega aqui bem pertinho de mim. Pode chegar. Meus pastores vão se aproximar de vocês. Pai, nesta hora, desligamos dessas vidas todo o poder das trevas. E ligamos esses corações ao teu coração, para que a partir de agora possam viver como filhos amados e queridos do Senhor. Ó Deus, eu trago sobre essas vidas a graça do teu perdão, a graça da tua vida, para que a partir de hoje possam viver como filhos amados e queridos do Senhor. Amém. No momento quando você disse: Jesus, entra na minha vida, ou você disse: eu volto aos caminhos dele, ele recebeu você, nunca mais vai te deixar. Você não veio para uma religião, você veio para Jesus. E você agora está recebendo esse abraço
como se fosse a família de Deus te abraçando.